Boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde à banca. Eu vim apresentar o meu resumo final de conclusão de bolsa de iniciação científica junto ao meu orientador, cujo título é Como garantir o mínimo existencial ambiental, ecofeminismo, garantismo e articulação hegemônica como bases para um ordenamento jurídico democrático. Bom, o presente trabalho ele se propõe a verificar a possibilidade de uma transformação da democracia neoliberal perante a atuação do Poder Judiciário, então tendo como interpretação legislativa justamente a teoria ecofeminista. Para isso, essa teoria ela será o bojo dessa reflexão, tendo como objetivo a sua melhor aplicação correlacionada à teoria do garantismo, do Luigi Ferraioli, e à teoria da democracia radical plural da Chantal Mouffe, para a efetivação de uma democracia capaz de se mobilizar em prol das mulheres e da natureza, visto que as mesmas sofrem o mesmo mal pelo sistema. Bom, a metodologia, a priori, ela é uma pesquisa exploratória que foi desenvolvida com base nos estudos bibliográficos da ecofeminista Karen Varrin. Contudo, para a gente não focar somente nessa fundamentação ou em referencial teórico e descritivo, eu introduzi a teoria do garantismo jurídico, do Luigi Ferraioli, que abrange uma nova noção de democracia, dos direitos fundamentais, e também a ideia de processo político de articulação hegemônica da Mouffe, que é uma pesquisadora feminista, qual visa uma articulação hegemônica em prol de uma identidade política comum. Por fim, tendo como base o método dedutivo, será feita uma análise em conjunto dessas três teorias, como forma de articulação entre sustentabilidade, direito e política, partindo de uma visão geral da democracia contemporânea, e estreitando para a visão proposta pelo projeto de iniciação científica, a fim de averiguar a possibilidade da formação de uma nova democracia ecofeminista com êxito no ordenamento jurídico. Bom, para os resultados eu achei melhor, para explanar, dividir em três eixos: o eixo de fundamentação, o eixo democrático-político e o eixo jurídico. Aqui no eixo de fundamentação foram discutidas as principais vertentes ecofeministas, então dentre elas a histórica, a socioeconômica, a empírica, a política, e a partir do estudo de todas elas, observou-se que houve uma construção histórica e hierárquica do homem perante as mulheres e a natureza, formando ligações socioeconômicas e uma estrutura de dominação dualista. O que seria isso? Razão, emoção, corpo, alma, cultura, natureza, homem e mulher, onde o homem ele sempre ocupa a posição da primeira figura que domina a segunda. Tendo em vista o viés epistemológico da teoria ecofeminista, o qual defende que o conhecimento ele deve ser construído a partir de contextos sociais e materiais do próprio pesquisador, daquele que pesquisa, para que não haja uma preponderância de um conhecimento objetivo específico. Então, o contexto social de um homem branco pesquisador é totalmente diferente do contexto de uma mulher negra pesquisadora. Então, para que não haja dominação de um conhecimento sobre o outro, é preciso que haja avaliação da situação social e material do pesquisador. Então, a partir do ponto de vista epistemológico, tem-se que os avanços do ecofeminismo, a sustentabilidade e a igualdade passam necessariamente pela reforma política, políticas públicas, ações reivindicatórias que têm como base no Brasil a democracia. A partir disso eu passo para o eixo político. Aqui nesse eixo eu procurei explorar a teoria da Chantal Mouffe, a qual ela defende que a cidadania moderna ela foi construída, pautada no âmbito do público e do privado. Então, isso acabou gerando uma exclusão das mulheres por parte dos homens, na qual elas foram marginalizadas para a parte privada, para o âmbito privado, doméstico, enquanto os homens ocupam os espaços públicos, sejam políticos, universitários, entre outros. Então, a partir dessa exclusão, a gente pode analisar o próprio viés histórico do ecofeminismo presente dentro da teoria da Chantal, notando que essa exclusão feita das mulheres no âmbito privado, ela se concretiza a partir das estruturas dualistas de poder. Então, isso dificultou a efetiva participação das mulheres na tomada de decisões. Com isso, para averiguar a possibilidade de mudança desse sistema hierárquico, a Chantal ela propõe esse processo político de articulação hegemônica que visa a construção da identidade política comum. Então, aqui a gente pode analisar também o viés empírico do ecofeminismo a partir de uma política pública chamada Projeto Conab, que foi feito na cidade de Mirandiba, em Pernambuco, com mulheres na área da agroecologia, onde, através do programa de aquisição de alimentos, eles passaram a comprar polpas de frutas, abóboras, alface, enfim, tudo que era produzido por aquelas mulheres, com o fim
com a destinação com alimentos para programas de defesa alimentar e nutricional, de segurança alimentar e nutricional, né? Como a alimentação nas escolas, a distribuição de cestas básicas. Então aqui nota-se o auxílio de um grupo vulnerável a partir da empoderação de outro grupo vulnerável, onde o trabalho manual, a agroecologia sustentável, ela foi valorizada, essa agroecologia produzida por mulheres, ela foi valorizada em prol de um outro grupo vulnerável, onde essas mulheres produtoras puderam ter aquisição de renda para si e para suas famílias. Então aqui nota-se a formação de uma identidade política comum. Por fim, no eixo jurídico, eu trouxe a corrente política do ecofeminismo, junto à teoria do garantismo do Luigi Ferraioli, a qual seria possível a concretização dos objetivos políticos do ecofeminismo, como a desconstrução da pressão social e econômica da mulher e da natureza. Para isso ficar mais fácil a visualização, eu trouxe uma legislação, a Lei 23.291 de 2019, que foi criada com o intuito de mitigar a diferença dos efeitos socioambientais sofridos por mulheres em regiões de mineração no estado de Minas Gerais. Então, o projeto ele avança a contemplar no estudo de impacto ambiental os aspectos relacionados às condições sociais e econômicas específicas das mulheres. Além disso, ele também destina espaço e tempo a elas e audiências públicas realizadas no âmbito do licenciamento ambiental das barragens. Essa oitiva das mulheres ela é feita de forma dissociada do resto da coletividade. Então aqui nota-se essa valorização. No artigo 6º, abre aspas, fala assim: a construção e funcionamento ou ampliação das barragens do Estado dependerão de prévio licenciamento ambiental. Parágrafo 4º. No EIA, Estudo de Impacto Ambiental, deverão ser avaliadas as condições sociais e econômicas das mulheres em aspectos relativos à educação e saúde da mulher, responsabilidades pelo trato da família e produção de alimentos, relações de colaboração e solidariedade entre as mulheres na comunidade, entre outros. Parágrafo 7º. Na audiência pública, deverão ser reservados espaço e tempo às mulheres, visando a discussão dos impactos específicos do empreendimento de suas vidas. Então, a partir dessa lei, a gente pode fazer uma análise prática da teoria do garantismo do Luigi, visto que, erroneamente, né, como alguns autores penalistas procuram restringir essa teoria ao âmbito penal e processual penal, na verdade, a teoria do garantismo ela surgiu a partir de um viés constitucionalista, a partir da defesa dos direitos fundamentais. Inclusive, a expansão desse ideal do Luigi, desse conhecimento, aqui nos países latino-americanos, ele ocorreu justamente no pós-ditadura, no período de redemocratização. E principalmente aqui no Brasil foi de extrema importância para a formação da nossa Constituição rígida, de 88. Então, o Norberto Bobbio ele faz uma análise, uma observação muito interessante. Ele fala que a pretensão do autor, do Luigi, é a elaboração daquilo que denomina teoria geral do garantismo, cuja premissa fundamental é a antítese que atravessa a história da civilização entre liberdade e poder, ou melhor, a construção dos alicerces do Estado de Direito, cujo fundamento e finalidade são a tutela das liberdades do cidadão frente às várias formas do exercício arbitrário do poder. Fecha aspas. Então, eu trouxe 4 eixos fundamentais da teoria do garantismo que ajudariam na concretização dos objetivos políticos do ecofeminismo. O primeiro deles é a alteração da validade das leis, do conteúdo das leis. Então, a importância agora passa-se a ter uma noção de justiça no conteúdo das leis, como se pode notar na lei supramencionada. O segundo ponto é a mudança no papel do juiz. Então, ele transita do paradigma juspositivismo para a avaliação realmente dos valores constitucionais, se eles estão ou não presentes na lei. Na lei que eu supramencionei, a gente nota aqui no artigo 4º, que eu fiz a leitura, que eles se preocupam com a educação, a saúde da mulher, o trato da família. Então, são todos os direitos constitucionais que devem ser avaliados pelo juiz. Terceiro ponto, o papel da ciência jurídica, ou seja, o direito ele deixa de ser uma ciência descritiva, ele passa a ser uma ciência crítica, passa a analisar a lei num contexto social, a partir das lacunas da lei. Então, a gente pode observar aqui que nessa lei o legislador ele se preocupou em cuidar das lacunas sociais. E por fim, mas não menos importante, a constitucionalização rígida dos direitos fundamentais, impondo obrigações e proibições dos poderes públicos. Então, aqui a gente pode observar na pesquisa a defesa do mínimo existencial ambiental que está garantido de forma rígida na nossa Constituição. Para concluir, optar por modelos de sustentabilidade demanda algum tipo de escolha coletiva, logo democrática. Considerando-se todos os fatos que foram estudados nessa pesquisa, é irrefutável a contribuição das teorias abordadas para a efetivação de uma democracia mais pluralista, sendo aplicada no ordenamento jurídico com base na teoria do garantismo.
Todas essas correntes citadas, elas foram exploradas pelo projeto porque, conforme mostram os resultados, as mesmas criam interações empíricas das mulheres e da natureza com a democracia. Então, entender os contornos da política contemporânea é muito mais do que uma tarefa descritiva, é também um papel prospectivo, uma vez que influi na tomada de decisões sobre o futuro da civilização. Isso se baseia na escolha de um modelo político democrático, que deve ser pautado no ecofeminismo.